E temos vivido nestas últimas semanas uma verdadeira oscilação quando o assunto é o tempo. Apesar de estarmos no inverno, frio mesmo apareceu em poucos momentos. O predomínio em grande parte do país tem sido de dias ensolarados e secos, que tem resultado nos baixos índices de umidade. Vimos na previsão agora do tempo que esse clima de secura está longe de terminar. E a saúde, hein? Como é que ela fica nesse caso? Para responder essa e outras questões relacionadas ao tema, eu converso agora com o Tiago Nogueira, que é professor de saúde ambiental na Faculdade de Saúde Pública da USP. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Tudo bom? Boa noite, Ana Flávia. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme conversar com você e com toda a sua audiência. Nós agradecemos a sua participação. E, professor, até que ponto essa oscilação de clima, né, essa secura toda, ela é prejudicial à nossa saúde? Olha, ela é bastante prejudicial, né? Exatamente porque o nosso corpo ele é composto uma grande quantidade, né, predominantemente de água, né? Então, essa baixa umidade acaba ocasionando, essa, né, baixa umidade nesse período do ano em especial, acaba ocasionando uma série de efeitos que a gente está bastante acostumado, né? Principalmente, né, nessa época do ano, que é, né, exatamente essa secura no nariz, né, esse ressecamento do nariz, na garganta, a gente começa, né, a observar o nariz entupido, muitas vezes com sangramento, crises de rinite, tá? Então são esses os sintomas mais frequentes, né, relacionados à saúde nessa época do ano por conta dessa secura, né, como você comentou. Ou seja, quem tem problemas respiratórios sofre em dobro, né? Exatamente, né? Então quem já tem, né, essa predisposição acaba sofrendo muito mais nessa época do ano. E professor, em questão do índice, né, da umidade relativa do ar, que ponto temos que acender o sinal de alerta? Até que a porcentagem ali é aceitável e que acende ali atenção, temos que se hidratar mais. Isso. O que os órgãos, né, responsáveis recomendam é que abaixo de 40% esse sinal de alerta já seja acionado, né. Então, se, né, durante o dia, né, se prevê, umidades baixas, né, abaixo de 40% e se isso vai se manter, constante ou permanente por mais de um dia, aí realmente a gente tem que ligar esse sinal de alerta. E sobre faixa etária, professor, tem uma que é mais vulnerável a sofrer as consequências dessa secura, dessa época do ano? Sim, né, a gente se preocupa, principalmente com os idosos que são mais vulneráveis, tá? Exatamente porque, muitas vezes, né, são acometidos, né, de alguma comorbidade e também, as crianças, tá? Então essas são as faixas etárias de maior preocupação nesses casos de baixa umidade do ar. E como se prevenir, né? Como dar uma diminuída nessa sensação de secura? Tem muita gente que fala no uso do ar-condicionado, umidificadores pela casa. Quais seriam essas dicas, né? O truque da bacia com água para quem não tem ali talvez um ar-condicionado, ventilador. O que a gente pode fazer para dar uma aliviada, professor? Porque tá difícil, tá complicado. Isso mesmo. Essas são, né, são algumas, né, das possibilidades. Mas eu acho que assim, a principal, né, a mais importante é, primeiro, beber mais água, né? Beber muita água, especialmente se for criança ou idoso, tá? Ou se, né, como você comentou nessa questão do ar-condicionado, né? Então, se a pessoa ela passa bastante tempo dentro de um ambiente com ar-condicionado, é recomendável que ela beba uma maior quantidade de água, exatamente por ser um ambiente ainda mais seco, né? Apesar da temperatura ser menor, tá? Uma outra recomendação que se faz, né, durante esses períodos é que se evite exercícios físicos, né? Principalmente, né, exercícios físicos moderados ou intensos, principalmente próximos de ruas movimentadas, né? Exatamente por conta desses locais serem locais de maior poluição do ar, tá?
Agora, se forem idosos, né, em especial, ou pessoas já com doenças, né, respiratórias ou cardíacas, aí é realmente recomendável que se evite mesmo esses exercícios, tá? Espere dar uma baixada, né, na questão do sol também e o ar dar uma aliviada. Professor, obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, pelas dicas. Com certeza conversaremos mais, né, porque esse assunto aí tem tempo. Com certeza. Muito obrigado, viu, pelo convite. Uma boa noite para você e para toda a sua audiência. Nós que agradecemos. Obrigada e boa noite.